As chuvas têm feito muito estrago em Goiânia nos últimos anos. E as inundações têm sido uma realidade cada vez mais comum na cidade. Mas será que nós podemos culpar um fenômeno da natureza? Será que a causa do problema, na verdade, está no nosso modelo de ocupação do território e também na falta de planejamento do setor público? Para tentar responder a essas questões e falar sobre as inundações na capital, vamos conversar agora com a Jussanã Milograna, que é engenheira civil com doutorado em tecnologia ambiental e recursos hídricos e também professora do IFG. Olá, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos conversar também com a Gislaine Cristina Luiz, que é geógrafa com doutorado em geotecnia, e coordenadora do Laboratório de Climatologia Geográfica da UFG. Olá, professora, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, para começar, queria que a gente falasse inicialmente das inundações. Essas inundações que a gente acompanhou ao longo das últimas chuvas, elas são atípicas na cidade ou elas já estão na nossa história? Por que isso tem acontecido e chocado tantas pessoas nos últimos tempos? Começar com a professora Jussanã. Bom, a questão do fenômeno da cheia, ele é um fenômeno natural. O curso d'água, ele tem uma área, um comprimento além das margens, que é exatamente para acomodar as cheias menos frequentes. O grande problema que a gente tem, na maior parte da cidade, é que a gente tem a ocupação urbana do leito maior do curso d'água. Associado a isso, a gente tem uma alteração muito grande em relação à quantidade de áreas impermeáveis que, à medida que a cidade vai se urbanizando, ela tem uma tendência em aumentar de modo linear em relação à quantidade de pessoas que passam a habitar na zona urbana. A gente tem outros problemas, né? Mas talvez o que mais contribua com a ocorrência das cheias é exatamente o comportamento da população também. Porque é uma sensação da população que tudo vai ficar mais fácil de limpar, mais fácil de cuidar. Se a gente substituir todas as superfícies permeáveis, retirando a vegetação, né, e ali substituindo isso pelas superfícies pavimentadas. Então, quando a gente tinha uma quantidade de área permeável maior, então antigamente a gente praticamente não tinha área impermeável, só permeável. Todo o volume da precipitação, da chuva, uma boa parte é inserido nas camadas superiores do solo para depois percolar e alimentar os lençóis subterrâneos. Com esse hábito da população de substituir o revestimento, aliás, a superfície vegetal pelo revestimento impermeável, a gente não perde mais o volume que infiltrava. Então, esse volume, ele passa a escoar todo pela superfície, a maior parte dele, pelo menos, pela superfície, e ainda a gente, em alguns casos, tem o agravamento do fenômeno da passagem de cheia, que é quando a gente executa algumas obras para ampliar a vazão de cheia do curso d'água. Vou deixar um pouquinho a fala com a professora Gislaine, daqui a pouco a gente volta com essa temática. Professora, então na verdade não é a chuva que está sendo atípica, é a mudança que a sociedade fez na cidade que acaba gerando essas inundações, seria isso? Sim. Você fez um comentário muito pertinente quando você indagou no início da sua fala se o problema das inundações seria um problema de ordem natural, né? Como a professora colocou, o processo ele é natural, agora ele está sendo potencializado e ela colocou as várias razões que levam a essa potencialização. A questão das chuvas, nós temos que nos colocarmos na região em que nós vivemos. Nós somos, o Brasil como um todo se insere dentro do que nós chamamos de clima tropical, e a característica das chuvas é exatamente serem
variáveis, extremamente variáveis, eu não tenho chuva igual de um ano para o outro, e também intensas, ou seja, chove de forma, quantitativamente de forma diferenciada, mas eu tenho como uma característica da nossa região que as chuvas ocorram rápidas e intensas, né? Então, essa questão associada a todo o processo de urbanização da cidade tem potencializado em muito as áreas de inundação, assim como também áreas de alagamento em várias cidades brasileiras. A gente poderia dizer, então, que, assim como a professora destacou, é uma questão que envolve o poder público, mas também o cidadão comum, no momento em que ele decide como organizar o seu espaço. Sim. Sim, é do poder público quando não se considera as características do meio físico, né? E aí, dentre as características do meio físico, para potencializar os processos de inundação, a gente tem desde o relevo, né? Vertentes convexas, côncavas, né? Retilíneas, rampas extensas, né? Eu tenho a questão também das chuvas, né, que devem ser consideradas. As chuvas, como elas apresentam uma variabilidade muito grande, um ano padrão não é um ano para ser apenas um ano considerado para se levar em consideração a interferência do poder público na construção de galerias e infraestruturas para poder absorver essa água, né, e também do cidadão comum, né? A população de uma forma geral. E aí entra dois aspectos, né? Que é uma questão cultural, mas também é uma questão da gente considerar como sendo uma questão de educação ambiental. A partir do momento em que nós temos o cidadão, ele consciente do que é o processo, ele dificilmente ele vai permitir que o poder público considere, né, adequado um loteamento em área de proteção ambiental. Como a gente como a gente vê várias vezes, foi o que a professora colocou. É ocupado áreas em que naturalmente elas são áreas para dar espaço para essa vazão da água, que no pico de cheia alcança, né? Então nós temos, o cidadão, ele consciente, ele não permite isso. Se ele não permite, ele está cobrando os seus direitos, né? E o poder público teria, então, que atender, né, digamos, essa reivindicação. A questão que a professora colocou é até comum na nossa região, né? O pessoal, árvore dá sujeira demais, então eu corto a árvore, eu calço, porque daí eu não tenho com que me preocupar. Mas aí está fazendo um grande mal, né? Que é influenciando para que a gente tenha problemas na época da chuva e problema da época da seca, porque daí a água deixa de percolar, a água deixa de infiltrar, então as nossas drenagens vão estar apresentando na época da seca uma baixa vazão, ou seja, falta de água, né? Bem interessante. A gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouco você continua acompanhando esse debate sobre as inundações em Goiânia. Você pode assistir ao Conexões pelo 15.1 do Sinal Aberto ou pelo 21 da NET Goiânia. Além disso, a gente também transmite o nosso programa ao vivo pelo perfil do Facebook e pelo canal do YouTube. Conexões está de volta com a engenheira civil e professora do IFG, Jussanã Milograna, e também com a geógrafa e professora da UFG, Gislaine Cristina Luiz. Hoje nós estamos conversando sobre as inundações em Goiânia. Vou começar novamente com a professora Jussanã. Professora, a gente falou um pouquinho da questão da impermeabilidade do solo, do cidadão comum, ao tirar as árvores, ao tirar a vegetação e colocar muitas vezes concreto ou outro tipo de cobertura. Mas em relação ao poder público, queria citar um exemplo, a Marginal Botafogo, em que as chuvas sempre causam um grande estrago, não só na via, mas também a água que escoa, que sobe, né, em vários locais.
e que tem assustado muito as pessoas. A ocupação daquela região por ser o leito do rio, ela é errada? Ela pode causar ainda mais problemas para a população? A gente pensando nessa questão do período de chuvas em Goiânia? É e não é. Pelo seguinte, durante algum tempo foi muito comum a construção de avenidas, né, de trânsito rápido nas margens do curso d'água. Mas o principal fator que levou a isso é exatamente a dificuldade do poder público de retirar a população que invade ou mesmo que tem o seu terreno em condições legais com a prefeitura, que a gente sabe que existe, o loteamento de áreas de proteção, né? Então, é muito difícil você controlar uma área aberta, um parque aberto, para a população não invadir. Então, esse é um tipo de uso que pode ser feito. Mesmo exemplo que a gente tem de São Paulo, a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, né? Porque essas obras, elas estão na zona de inundação do curso d'água. Outra questão também que a gente acredita, né, que pode estar interferindo muito, é a questão da manutenção dessas obras, né? Então, se a gente for analisar, toda e qualquer obra de engenharia, ela precisa de manutenção constante. Se a gente não consegue fazer a manutenção disso, um dia a obra vai desgastar, né? Então, existem alguns pontos, quando a gente passa pela marginal, que a gente consegue ver naqueles viadutos, né? Tem muito local que a gente consegue ver já a armadura do concreto. Então, essa armadura ela não pode ficar exposta. As intempéries, elas vão acabar afetando isso. E outra questão também, que faz com que a gente tenha um prejuízo na qualidade da água, né, desse manancial, que vai desgastar também tanto o material de fundo, quanto laterais, quanto as obras que tem ali para canalização ou para qualquer outro tipo de intervenção que vai afetar o material construtivo. E essa água, como é que chega a contaminação lá? Ela chega por meio do material, do resíduo sólido que é lançado nas ruas e depois isso entra dentro da rede. A gente tem também a carga poluidora do escoamento que passa pela superfície, ela tem um potencial contaminador ali muito grande. Essas águas, elas não são tratadas. Bom, professora Gislaine, em relação a essa ocupação dos mananciais, dos leitos, principalmente com grandes obras, como é que a senhora analisa essa questão? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que as obras no leito tem que, no seu projeto, no início do seu projeto, tem que considerar que está sendo feita uma intervenção em um meio que é dinâmico, né, que é um curso d'água, né? Eu não tenho apenas a água de superfície sendo drenada, eu também tenho de subsuperfície, né? Então essa água que infiltra, ela também tem um movimento e ela também tem um poder de arraste de materiais. Muitas vezes, como a professora colocou, a gente já vê uma falta, né, algum problema, muitas vezes é em função desse movimento interno que é da dinâmica do curso d'água. Agora, no momento em que que o projeto é implementado e que eu tenho pessoas que já estão no local, né,
a forma como é implementado esse projeto, ele tem que prever que a cidade tem um processo de expansão e que nessa expansão eu também tenho que ter garantias de que a água da chuva não vai chegar em tempo rápido naquele curso d'água. Porque além do ribeirinho ali, das margens estarem ocupadas, já estarem impermeabilizadas, toda a cidade também já está sendo impermeabilizada. Então, e Goiânia apresenta uma característica de relevo, que são, nós temos uma quantidade muito expressiva de vertentes, né, convexas e assim, não temos grandes declividades, mas nós temos rampas extensas, aquilo potencializa o escoamento rápido da água da chuva, e se eu não tenho um mecanismo para deter essa água da chuva, rapidamente ela vai chegar no leito. Então eu vejo como sendo dois problemas bem distintos, um que é de implementação do projeto, que desconsiderou a dinâmica daquele meio físico, sendo necessário ter uma extensão lateral maior, de ter essa extensão não ser totalmente impermeabilizada. A gente não é contra as vias rápidas, muito pelo contrário, mas que seja levada em consideração a dinâmica do meio físico para a implementação dessas grandes obras, porque daí são problemas que lá na década de 90, enquanto aluna, eu já ouvia falar, né, que estava fadado a acontecer, estão ocorrendo agora. Bom, a gente está com o tempo quase acabando, então eu vou para mais um intervalo e no próximo bloco a gente finaliza essa conversa a respeito das inundações em Goiânia. Você pode contribuir com o nosso programa, você pode enviar a sua sugestão de tema para ser debatido, a sua matéria ou também o seu evento para ser divulgado. Você faz isso pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp 99181 1406. Eu te espero daqui a pouquinho. O programa está de volta com o último bloco e hoje contamos com a presença da engenheira civil e professora do IFG, Jussanã Milograna, e também com a geógrafa e professora da UFG, Gislaine Cristina Luiz. Hoje estamos falando sobre as inundações em Goiânia. Professora Gislaine, queria começar esse último bloco com a senhora. Em relação às perspectivas para o futuro e o que deveria ou poderia ser feito para evitar que novas imagens, como as que a gente viu nos últimos meses, nos meses de chuva em Goiânia, novos desmoronamentos, acidentes, muitas vezes até mortes causadas por essas inundações. O que o poder público e o cidadão comum poderiam fazer para que a gente tivesse um cenário mais positivo nos próximos anos? Bom, em relação ao cidadão comum, a gente diria que ele não pode menosprezar a chuva que ocorre em Goiânia. Só para você ter uma ideia, professora, e aí, para a senhora ter uma noção, em 2013, dezembro de 2013, nós tivemos em 1 hora e 45 minutos 116 milímetros de chuva, quase 50% do esperado para o mês de dezembro, em menos de 2 horas. Então isso é muita água, né? Que o cidadão comum, ele não menospreze o poder que tem essa água, né? Para ele não se expor tanto. Eu costumo dizer que em determinadas condições de atmosfera, com nuvens muito densas, eu costumo falar para os meus alunos, não entrem na marginal, porque a gente não sabe como é que vai estar. Não sabe o que choveu a montante, não sabe como é que vai estar. Então, não entre. E ele ter a consciência de que ele também é coautor, ele é co-participante de tudo o que está acontecendo. Ele também tem responsabilidade sobre isso que está ocorrendo. Porque à medida em que nós não estamos fazendo valer a nossa condição de cidadão, né, exigindo do poder público uma melhor intervenção, um projeto que seja para melhoria, mas que essa melhoria ela seja ampla no verdadeiro sentido da palavra, então nós cidadãos também somos co-participantes.
né? Então, chamar para o cidadão também a sua responsabilidade de cobrar do poder público. E quanto à questão do poder público, acho que Goiânia, em vários aspectos, a cidade cresceu muito, hoje a gente vive numa grande metrópole e que esse crescimento ele não foi devidamente acompanhado com projetos que envolvesse, que recebesse esse crescimento. Então a gente tem hoje processos, né, de inundação, de alagamentos, com chuvas que ocorrem em apenas 10 minutos. Alagamentos principalmente, né? Algumas partes da cidade ficam totalmente alagadas, inviabilizando até trajeto, até o percurso de carro, de automóveis, né? Então a gente, para o poder público, é se conscientizar que nós já estamos passando da hora de termos uma intervenção eficiente e que daí uma ação interdisciplinar com vários profissionais para entender toda a dinâmica do nosso sistema para poder fazer valer uma intervenção que retire dos cursos d'água essa quantidade expressiva de água que é canalizado, né, nas grandes chuvas. Professora Jussana, para finalizar, que nosso tempo também desse bloco já correu. Bom, existem todas as questões que a Gislaine comentou aqui e o que eu penso que a gente poderia fazer, talvez cobrar do poder público uma ação no sentido de realizar uma educação ambiental com a população, né? A gente também, da nossa parte, né, a gente tem um conjunto expressivo de medidas que a gente pode adotar, né? E muitas vezes a população não conhece isso, muitas vezes nem os órgãos públicos têm conhecimento pleno disso. Então a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas, né? E passar essa informação também para a população. E em relação ao poder público, o que ele pode fazer, assim, não só na questão da educação? Olha, a gente tem um problema sério aqui, não se sabe o que está instalado na rede de drenagem. Então, o que acontece é que muitas vezes mudou a gestão, os processos que foram iniciados, eles são deixados de lado. E algumas coisas, né, a gente precisa com uma urgência maior. E o que está acontecendo aqui, ele só vai ampliar. A gente precisa arrumar uma maneira de reduzir a ocorrência desses eventos, porque a tendência é crescer. Aumenta a população, aumenta a quantidade de área permeável, aumenta a produção de lixo e a gente fica numa posição super complicada, porque para reduzir a gente tem que retroceder um pouquinho, né? Ao invés da gente ter as regiões ocupadas, né, por avenidas, a gente pode proteger essa área com a implantação de parques, né, às margens do curso d'água. Uhum. Nós temos um exemplo desse que é o Parque Areião, né? Uhum. Então, para não ter o excesso de ocupação daquela área, criou-se um parque e ele ficou separado. Então, aí a gente consegue policiar, se tem, no caso, né, de o pessoal invadindo as margens do parque, então ele lá é separado, a gente tem um alambrado, né, e aquela área protegida. Tá certo. Bom, agora sim, nosso tempo está bem no finalzinho. Queria agradecer a professora Jussana pela sua presença, muito obrigada e prazer em recebê-la no Conexões. Eu que agradeço vocês pela oportunidade e eu espero, né, ter conseguido contribuir um pouquinho para repassar esses conhecimentos que a gente adquire ao longo, né, da vida profissional. Claro, conseguiu sim. Também muito obrigada pelas suas contribuições, professora Gislaine. Prazer em recebê-la no nosso programa. Prazer é nosso, estamos à disposição e eu gostaria mais uma vez de colocar para o público que
que Goiânia tem tido chuvas cada vez mais intensas e associada à nossa urbanização, esses processos são cada vez maiores, né? Então, muito obrigada e que nós tenhamos condições de pedir e solicitar algumas intervenções. Bom, Conexões de hoje chega ao fim. Espero que você continue acompanhando a nossa programação. Também que fique ligado no nosso site e nas nossas redes sociais. Você pode acessar nosso Twitter, nosso Instagram ou nosso Facebook. Até o próximo programa.